Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do momento em que estás a assistir esse vídeo. Meu nome é Badilé Miranda Ensali. Estou aqui para gravar mais uma sequência de vídeo falando sobre números reais. Então, antes de mais nada, quero agradecer pelo tempo disponibilizado para assistir esse vídeo. Hoje vou falar de números reais, que é um conteúdo normalmente visto no oitavo ano, certo? Sou Badilé Miranda Ensari mais uma vez, sou aluno da Unilab, estou no meu 7º semestre e estou a fazer o estágio 2. Então, os números reais, acho que muitas das vezes antes de chegarmos a um nível, eu acredito que vocês já ouviram falar sobre números reais. Chamamos de números reais o conjunto de elementos representado pela letra SR com duas pernas aí, que inclui os seguintes números. Números naturais. Números naturais são representados por essa letra aí, N com duas pernas aí no meio, que começa de 0 a mais infinito. Mas professor, você pode começar a perguntar, mas em certos livros posso ver que os números reais começam de 1 a infinito. Sim, pode ver, algumas literaturas escrevem dessa forma, de 1, começa aqui de 1 a mais infinito. Mas alguns escrevem de 0 a mais infinito. Isso tudo depende da literatura, mas nós aí vamos considerá-lo de 0 a mais infinito, certo? Ok. E depois estes números naturais estão dentro dos números reais, e depois temos os números inteiros. Já os números inteiros, observe que já nos números naturais não temos números negativos. Veja que não temos menos 1, já nos inteiros temos. Os números inteiros têm os números naturais dentro deles, certo? Porque tem de menos infinito a mais infinito, certo? Então, tem os números inteiros, que é representado por essa letra Z com duas pernas aí. E vem os números racionais. Números racionais são esses aqui, números quebrados. Números quebrados, por exemplo, como estamos a ver aqui, 1 meio. Tem também 0 aí, tem menos 3, esses aí. Todos estão dentro de números racionais. E temos os números irracionais. Os números irracionais são os números, assim podemos dizer, são os números, ou seja, número irracional é todo número cuja representação decimal é sempre infinita, certo? Sempre e não é periódica, assim podemos dizer, mais claro. Número irracional, todo número cuja representação decimal é sempre infinita e não periódica. Por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 aí você vai botar em qualquer que seja lá calculadora científica, seja lá no celular, você bota aí. Tem infinitos números lá. O calculador vai mostrar o que, tipo, por exemplo, se você está a trabalhar com 2 dígitos após vírgula, só vai mostrar isso, 3, 4, mas tem infinitos números dentro no raiz de 2. Raiz de 3 é a mesma coisa. Quando botamos uma coisa e vimos que tem infinitos números, então podemos ver que podemos considerar que esse número é irracional, certo? Já diferente de 1 meio. Se botarmos 1 meio, que é um número racional, vamos ter o que? 0,5. Veja aqui, por exemplo,
aqui. Vamos botar 1 meio, o que é 1 a dividir por 2. Veja, só temos 2 dígitos. Aqui um número após vírgula, 0,5, certo? Chamamos este aqui de números racionais. E número irracional, vamos botar aqui raiz de 2. Observe que aqui foi até onde, tipo, este calculador tem quantos dígitos. Este aqui é o número de dígitos que ele pode apresentar aí. Então, se tiver mais, se pode apresentar mais, ia ter alguns números aí, certo? E, por exemplo, pi. Temos aqui o pi. Então, observe que pi é igual a isso, 3.14, aí vai. Vamos até... Ninguém sabe onde acabou, cara. Então é isso. Esses números que a gente não sabe, tipo, aonde parou essas cenas, que por fim resumimos que tem dígitos infinitos aí. Então, chamamos de números irracionais, certo? Então, pessoal, é isso. Agora, vamos fazer o seguinte. Temos aqui um exemplo, onde diz raiz de 30 é um número natural, inteiro, racional e irracional. Aí você vai escolher qual das umas pertence, certo? Então, mas o que sabemos sobre raiz de 30? Então sabemos que se botarmos raiz de 30, vamos obter um número deste gênero, 5,4772 25 5 ponto. Número que tem representação decimal infinita, certo? Mas não é dízima periódica. Então, agora aí, com essa informação, falta escolher qual é. Dá um clique, repita o que, tipo, tenta voltar um pouco para trás para ouvir o que eu falei sobre essa raiz de 30 aí e depois escolhe uma das opções aí. Fez isso, então a alternativa certa é essa aqui, é um número irracional, certo? Agora, pessoal, vamos falar sobre o conjunto dos números reais. O conjunto de números reais, o conjunto numéricos, podemos dizer naturais, que a gente já tinha visto, números inteiros, racionais e irracionais, são subconjuntos de números reais, pois todos os elementos de cada uma deles pertencem também aos reais, certo? Então, além desses elementos aí que podemos dizer, podemos falar assim, tem alguns conjuntos aí que podemos chamar, por exemplo, este conjunto aí. É um conjunto dos números reais não nulos, números reais diferentes de zero. E que isso significa? Por exemplo, sabemos que dentro de números reais temos números naturais, números inteiros, racionais, e dentro desse conjunto só não tem zero, tem todo outro número aí, certo? E também temos um outro que é chamado, ou que é representado dessa forma, R+. Este aqui é o conjunto dos números reais não negativos, números reais maiores ou igual a zero. Aí zero faz parte, certo? Quando vemos esse asterisco acima, podemos concluir que zero não faz parte. E quando não tem, sabe que não tem. Quando não tem, sabe que zero faz parte, certo? Então este aqui é o conjunto dos números reais não negativos, ou seja, a partir do zero
para frente, a partir daqui para frente, onde tem números racionais e números irracionais, certo? Por exemplo, raiz de 30 pertence a isso também, certo? Então, e temos mais um, que é essa daí. E aí pode perceber a diferença. Aqui tem R mais, aqui tem R menos. Isso significa o quê? Conjunto dos números reais não positivos, números reais menores que zero, que é o ao contrário desse outro aí. E também temos esse conjunto aí, já pode perceber que é a junção dos dois aí, certo? Que é um conjunto dos números reais positivos, números reais maiores que zero, certo? E também temos esse outro aí, que é quase idêntico a essa aí, só que um sinal oposto, que é o conjunto dos números reais negativos com números reais menores que zero, certo?